Lição de número 5: a sutileza do materialismo e do ateísmo. Você sabe o que é materialismo? Você sabe o que é ateísmo? Quais os pressupostos das doutrinas materialistas ateístas? Deus existe? A fé em Deus é baseada em quê? Estas e outras perguntas estaremos respondendo na lição de hoje. O propósito desta lição é apresentar o perigo da cultura materialista moderna com os princípios da fé cristã. Por isso, mostraremos o perigo da filosofia materialista e ateísta e como a igreja deve se comportar diante dela. Essa lição traz luz para responder o porquê de muitos movimentos contemporâneos surgirem para confrontar a igreja. Olá, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical. E olha, queridos irmãos, estamos no terceiro trimestre de 2022. Estamos estudando o seguinte tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. E olha, queridos irmãos, hoje nós vamos estar estudando a lição de número 5, que diz assim: a sutileza do materialismo e do ateísmo. E eu convido você para agora estudarmos a parte introdutória da nossa lição. Lição de número 5, a sutileza do materialismo e do ateísmo. O texto áureo se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1 e versículo 20, que diz assim: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18 até o versículo de número 23. Vamos para a apresentação da lição. Na apresentação da lição, nós temos os objetivos. São 4 os objetivos da nossa lição. Primeiro, conceituar o materialismo e o ateísmo. Segundo objetivo, rastrear as raízes do materialismo e do ateísmo. E o terceiro objetivo, pontuar os pressupostos do materialismo e do ateísmo. E o quarto objetivo, afirmar o posicionamento da Igreja de Cristo Jesus. Pois bem, meus queridos irmãos, estaremos estudando os 4 pontos da nossa lição de hoje. Cada ponto tem 2 tópicos e nós vamos estar estudando cada tópico também desta preciosíssima lição. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuar, eu quero fazer 3 pedidos a você, pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça a sua inscrição no nosso canal agora. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Temos subsídios, mapas, imagens, gráficos e muito mais informações que certamente irão enriquecer a sua aula. Terceiro pedido que eu faço é: deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, porque ele é muito importante para a continuação do nosso trabalho aqui. Ainda queremos lhe informar que as lições anteriores estão sendo agrupadas em uma playlist para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E a você que chegou agora pela primeira vez conhecendo o nosso trabalho aqui, é muito bem-vindo também. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos sim agora ao primeiro ponto da nossa lição.
compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro tópico, o materialismo. Meus irmãos, o materialismo é um pensamento filosófico que apresenta um grande perigo para a sociedade deste tempo, porque defende a ideia de que a matéria é a única realidade da vida, sendo, portanto, o centro de todas as coisas e a base para toda a existência. Assim, qualquer tema espiritual não apresenta relevância para o materialismo, seja a existência de Deus, a existência da alma, a existência de céu ou inferno. O materialismo afirma que a única existência é a matéria, diferente de teorias baseadas no dualismo, por exemplo. O dualismo afirma que, além da matéria, existe uma outra realidade, o espírito. É preciso, irmãos, ficar bem claro que há dois tipos de materialismo que afetam profundamente a religião. Um é o materialismo teórico, outro é o materialismo prático. O materialismo prático é sem Deus. Agora, o teórico é o materialismo com Deus. O materialismo prático ateu nega a existência de Deus, a criação, a queda, nega o pecado, a existência da alma ou do espírito, nega a divindade de Jesus Cristo, nega a salvação, nega a condenação, a ressurreição dos mortos, a vida eterna, negam coisas como oração, comunhão com Deus, temor ao Senhor. Agora, irmãos, existe também o materialismo teórico, religioso. Esse materialismo produz uma vida voltada unicamente para os prazeres e os bens materiais. Expressa-se, por exemplo, através do consumismo. Gera uma preocupação exagerada com as necessidades básicas, por exemplo, quanto ao que comer, quanto ao que beber e quanto ao que vestir. E eu quero ler com você, meus queridos irmãos, a seguinte referência, Mateus capítulo 6, versículos de número 25 até o 34, as palavras do Senhor Jesus Cristo a respeito das preocupações da vida, acerca daquelas pessoas materialistas. Veja o que diz a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Veja o que Jesus diz no verso 31. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, que vamos vestir, pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Glória a Jesus. Portanto, irmãos, isso determina um correr constante atrás do vento que enfada e nunca satisfaz a alma. Veja Eclesiastes capítulo 2, versículo 1 ao 11. Portanto, irmãos, o materialismo sem Deus prolifera nos países comunistas e o materialismo com Deus prolifera nos países capitalistas.
Para sanar essa situação, meus queridos irmãos, só tem uma forma: é preciso manter a pregação do Evangelho, tanto lá como aqui. Muito bem, meus irmãos, o segundo tópico, o ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na palavra do Senhor. É de fácil constatação, irmãos, que o ateísmo anda de mãos dadas com o materialismo. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam matérias como a única existente e possível. Muito bem, eu convido você agora para estudarmos o segundo ponto da nossa lição, raízes do materialismo e do ateísmo. E o primeiro tópico, as consequências do pecado. Meus irmãos, biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e, consequentemente, a rejeição a Deus tomaram conta do coração do homem. E segunda raiz, queridos irmãos, do materialismo e do ateísmo é a cegueira espiritual. Veja o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. O diabo, ele interfere na mente dos ouvintes. Sabia disso? O diabo é chamado por Paulo de o Deus deste século. O diabo não dorme, não tira férias, ele não descansa. Veja, ele cega não os olhos, mas ele cega o entendimento. Embora o evangelho que Paulo pregava fosse uma apresentação clara da salvação, ele admitiu que o evangelho poderia estar encoberto ou obscuro para alguns. Ele explicou que existem dois tipos de pessoas: aquelas que receberão a vida eterna e aquelas incrédulas. Meus irmãos, em vez de estar cegos por Satanás, como os incrédulos, os crentes reconhecem que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Glória a Jesus. Muito bem, meus irmãos, vamos ao terceiro ponto da nossa lição: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Primeiro tópico, negação da existência de Deus. Ateísmo, a absoluta negação da existência de Deus. Salmo de número 14, versículo 1, diz assim: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Por que algumas pessoas negam a existência de Deus? Você pode perguntar. A resposta está no fato de que há pessoas que assumem uma posição de não fé, não crer, não acreditar. São pessoas consideradas ateus. Os ateus, de uma forma religiosa ou prática, negam a existência de Deus ou simplesmente preferem acreditar que Deus não exista. A saber, existem dois tipos de ateus. Primeiro, os ateus práticos e segundo, os ateus teóricos. Primeiro, os ateus práticos são simplesmente aquelas pessoas que não têm uma religião. Em suas vidas práticas não contam com Deus e vivem como se Deus realmente não existissem. Segundo, os ateus teóricos, este tipo de ateus são, em regra, de um tipo mais intelectual e baseiam a sua negação num processo de raciocínio. Procuram provar que Deus não existe usando para este fim aquilo que lhes parece argumentos racionais conclusivos. Meus irmãos, o segundo tópico da nossa lição diz assim: negação de que o homem é um ser singular. É outro pressuposto das doutrinas materialistas ateístas. É a negação de que o homem é um ser singular. Veja, irmãos, no último dia da criação, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então,
Ele terminou seu trabalho com um toque pessoal. Deus formou o homem do pó e deu a ele vida, compartilhando de seu próprio fôlego. Desta forma, irmãos, o homem é o único dentre toda a criação de Deus, tendo tanto uma parte material, física, que é o corpo, como também uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. Em termos bem simples, ter a imagem e semelhança de Deus significa que fomos feitos para nos parecermos com Deus, oh glória. A imagem divina, portanto, é uma característica exclusiva da humanidade, o que torna o homem tão especial. Num certo sentido, nós somos iguais a tantas espécies de seres vivos, você há de concordar comigo. Os pássaros voam em bandos, as bestas viajam em manadas e nós, seres humanos, vivemos em comunidades. Porém, escute isso, há algo que nos torna diferente de todas as demais criaturas de Deus. Sabe o que é? Nós sabemos e sentimos isso. A Bíblia explica o que é. Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Contudo, meus queridos irmãos, o materialismo e o ateísmo negam essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e por isso não passa de um simples produto de uma cadeia evolutiva. Deus tenha misericórdia deles. Vamos para o quarto ponto da nossa lição, queridos irmãos, respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Pois bem, como é que eu faço para responder às questões relacionadas ao materialismo e ao ateísmo? Primeiro, afirmando as verdades da Bíblia Sagrada e segundo, fazendo o uso correto da razão. Então, queridos irmãos, primeiro tópico, afirmando as verdades da Bíblia Sagrada. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de uma forma precisa e sem erros. Primeiro tópico, o combate pela nossa vivência da palavra. Não é porque o mundo está cada vez mais materialista, ateísta, que vamos agora ficar indiferente ao erro. Este combate se dá pela nossa vivência da palavra, tendo Deus como centro da nossa vida e como Criador e Senhor do universo. A perspectiva correta da relação do crente com os bens materiais foi definida por Jesus Cristo. Nós lemos na referência, quando o Senhor diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Devemos, portanto, irmãos, sempre ter Deus em primeiro lugar em nossa escala de valores, para que, pelo nosso testemunho, os homens possam ver a ação do Deus Criador no mundo. Por outro lado, quando os ateus argumentam que o sofrimento, o mal e as injustiças depõem contra a existência de um Deus perfeito, santo, bom e justo, em que padrão moral eles se baseiam para fazer semelhante alegação, essa afirmação deixa absolutamente implícita a seguinte verdade: para se chegar à conclusão do que é justo ou injusto, do que é bom ou mal, o homem precisa dispor de um padrão maior que permita esse raciocínio. Agora, irmãos, escute, esse padrão é Deus revelado na Bíblia Sagrada. Segundo tópico, fazendo uso correto da razão. Escute, irmãos, é importante afirmar que a razão faz parte do nosso ser. Devemos usar a nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. A razão é aliada
da verdadeira fé. A razão e a fé são instrumentos de intuição. É bom crer, é ainda melhor saber por qual motivo nós cremos. Deus existe? A pergunta pode soar estranha, porém, trata-se de uma pergunta que os incrédulos fazem e talvez algumas vezes até os crentes. De início, é preciso que se diga que a existência de Deus é a grande afirmação pressuposta pela Bíblia Sagrada. Perceba, irmãos, a Bíblia não tenta provar a existência de Deus, ela simplesmente assume a existência de Deus como um fato, uma realidade. Desde já, é preciso que se admita que a fé é absolutamente necessária para que se aceite a existência de Deus. Mas o ponto a ser discutido é: esta fé se baseia em quê? Quando é que a fé não é necessária? O fato, irmãos, é que nós cremos. Crer nada mais é do que exercitar a fé. O fato é que o ser humano decide em que crê e em que não crê. Uma pessoa pode ter todas as provas diante de si e ainda assim negar a realidade de algum fato, desde que não queira acreditar nesse fato. Por outro lado, irmãos, quando alguém deseja crer, nada o faz mudar de ideia, ainda que as provas sejam escassas. Uma coisa precisa ficar bastante clara: mesmo que existissem provas explícitas da existência de Deus, as pessoas não deixariam de negar a existência dele mesmo assim. A questão aqui não é a existência da fé em Deus, mas sim a racionalidade dessa fé. Portanto, irmãos, podemos afirmar: crer irracionalmente não é uma fé saudável. A fé, ela é racional. Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo de número 1. Muito bem, meus queridos irmãos, vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos como sutilezas do engano que procuram espreitar a Igreja de Cristo Jesus. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Meus irmãos, somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e pelo ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Muito bem, meus queridos irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada com o pastor Evandro Oliveira, aqui no YouTube. Comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com amigos, professores e irmãos em Cristo Jesus. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus em Cristo vos abençoe, hoje e sempre. Amém.